Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um podcast Código Imobiliário. Eu sou o Rodrigo Ferreira e vou dividir este espaço, esse bate-papo, com Fernando Nakashi. É mais um prazer ter vocês aqui, muito bem-vindos e vamos embora. E Tomás Figueiredo. Olá pessoal, tudo bem com todos? Gente, hoje nós temos aqui uma visita, uma presença ilustre e me traz à memória uma frase muito curiosa que é mais fácil você ter um cliente que vira seu amigo do que um amigo se tornar seu cliente. E a pessoa que está aqui hoje é nosso cliente e tornou-se amigo em 20 anos de jornada juntos. É um cara que eu aprendi muito sobre aquisição de imóveis, é um investidor assim sagaz. E na verdade o que eu gosto muito do Samuel, o que é? Ele atua em vários segmentos, em várias frentes diferentes. É um cara que ele toma risco, ele assume negócios e busca sempre, na verdade, os melhores resultados. E para nós é uma lição de vida, é uma pessoa com uma história maravilhosa. Então hoje nós estamos aqui com o Samuel Padovani. Muito obrigado, Tomás. Muito obrigado, Rodrigo. Obrigado, Fernando, pela recepção. Tamo junto. Isso aí. Vamos bater um papo legal hoje? Vamos sobre o que nós vamos falar? Vamos falar de leilão, né, de imóveis. Eu acho que é uma grande coisa, né, para a gente se falar hoje. Dá umas dicas pro pessoal? Vamos dar umas dicas. Vamos lá. Ô Samuel, diz uma coisa pra mim. Há quanto tempo você está nesse ramo, vamos chamar assim, nessa área de leilões? Quanto tempo? Esse mercado de leilões. Há quanto tempo já operando nisso? Então, eu entrei assim no leilão meio que por brincadeira. Eu tinha padaria e lia muito jornal, tá? E um determinado dia eu vi um anúncio de um apartamento que ia leilão no Cambuí, em Campinas. E fui até o leilão um sábado de manhã sozinho. E chegando lá, conversei, me informei e tal. Já fiz o cadastro. E naquele mesmo dia eu já comprei um apartamento no Cambuí. Ô, louco, sério? Foi assim? Primeira vez. Então foi uma coisa assim bem legal, e aquilo lá me estimulou muito depois daquilo a estudar mais sobre leilão, ler, se informar, e aí através daquilo fui desbravando outros horizontes, né? Então eu acho que tem aí perto de 30 anos mais ou menos que eu faço isso. Caramba. Nossa, é bastante tempo. Mas esse primeiro imóvel você comprou com o intuito de revender ou para uso próprio? Não, a intenção a princípio era sempre revender e tentar ganhar um pouco de dinheiro, né? Então, como eu comprei com uma margem bem interessante, o imóvel valia na época, como tem muito tempo, R$70 mil, eu paguei R$28 mil. Então, ali já me despertou uma certa, né, curiosidade para poder desbravar mais sobre leilão mesmo, né? E através disso daí eu fui me aperfeiçoando e vendo também carro, moto, caminhão, essas coisas interessantes em leilão, né? É isso que eu ia perguntar. Então não é só de imóvel que você opera, de outros bens também. E a outra coisa, aproveitando, esse imóvel do Cambuí era um leilão judicial ou leilão de banco? Era uma alienação fiduciária do Banco Itaú. Ah, legal. E foi assim bem tranquilo, porque comprou, pagou, dali 30, 60 dias já fez escritura, e aí teve que entrar com a emissão de posse, que normalmente tem a pessoa morando, né? E está sempre ocupado, né? Então é uma coisa que depois a gente foi aprendendo com o tempo, né? E deve dar muita dor de cabeça nessa questão pós-leilão, porque vamos lá, né? Chegar, cadastrar, arrematar, é tudo lindo e maravilhoso. Exatamente. E a herança que vem, o imóvel... Até aí tá fácil, tá fácil. Né? Até aí tá simples. É, exato. Realmente. Então, é aí que tá, digamos assim, o pulo do gato, né? Você tem que ver o processo antes. Eu aprendi depois isso aí, né? Do que se trata, quem mora lá, se é inquilino, se é ex-mutuário. Então, é uma coisa que você tem que ter uma certa habilidade com relação a isso aí e ver realmente que cada caso é um caso. Mas normalmente aquela época era muito difícil de tirar. Uhum. Hoje mudou muito, né? A lei acabou mudando algumas coisas tal, e está um pouco mais fácil de desocupar o imóvel. Mas ainda é um risco ainda. E até para pesquisar, né? Hoje acho que é muito mais fácil, né? Antigamente era 30 anos atrás, nossa senhora, uma dificuldade absurda, né? Exatamente. A qualidade da informação, a velocidade é outra, né? Tem histórias muito curiosas na Justiça do Trabalho, que a gente tem conhecimento de 30 anos atrás. Os editais ficavam na entrada, no térreo. E às vezes, se você não queria nenhum concorrente dando lance para aumentar o valor do imóvel,
a pessoa simplesmente chegava lá e arrancava o edital. Arrancava a folha do edital. Então, assim, tem coisas aí dos dinossauros, né, Samuel, que acontecia, você falava, não é possível. Exatamente. Mas era. Olha que doido. O rapaz no leilão. Só aparecia, é só você saber desse leilão, entendeu? Tem essas histórias mesmo, realmente. E outros bens também, então. Você falou carro, que tiver dando sopa aí, tiver preço bom. Depois dessa minha trajetória inicial que eu contei, aí eu montei uma loja de carro e comecei a comprar carro em leilões, né? Então eu frequentava leilão todo dia, né? Então ia para São Paulo, ia para qualquer outro lugar na região e sempre estava comprando carro e revendendo em leilão e paralelo a isso também comprando imóvel. Mas aí o foco maior era carro na época. Agora, pode falar, que eu ia fazer outra pergunta aqui, é só em relação aos imóveis, né? Posso só para concluir? Por favor. O que acontece? Eu estava voltando nesse assunto do inquilino e tudo mais. Sempre quando você pega o imóvel, você ganha herança, que vem o PTU, vem o condomínio, vem o inquilino, vem o morador junto. É meio que regra isso? Então, antigamente, você acabava arcando com todas essas despesas, né? Hoje, que por lei, é obrigado, né, o comitente que está vendendo o imóvel, o banco, qualquer outra instituição, colocar no edital se é por conta sua ou você assume o risco dali para trás. Então, hoje está muito mais claro e mais objetivo a situação do que antigamente. Ô Samuel, e às vezes é importante a gente até ressaltar para quem está nos assistindo que não adianta na empolgação você fazer a conta e falar, nossa, esse imóvel está valendo muito a pena, porque a regra do jogo é que está lá no edital. Então a importância de saber ler esse edital. O edital, se for judicial, vai estar lá o número do processo e assim por diante. Entra nesse processo, consulta um advogado, uma advogada, sua confiança para entender o que está acontecendo, para você não cair numa roubada. Exatamente. Tem que fazer um estudo antes e ver do que se trata, por que aquele processo, em que pé que está, qual é a vara. Então tem que consultar realmente um advogado. Eu vou fazer um esboço aqui para o nosso espectador, para o nosso ouvinte entender, né? Existem algumas formas de leilão. Primeiro, que é o leilão judicial. Então, existe um processo judicial onde é cobrado uma dívida de uma pessoa, de uma empresa, de um devedor, né? E esse processo, esse juiz ele vai determinar, a pedido do credor, que penhore um imóvel, se for indicado, ou um carro, ou um imóvel, enfim. Esse imóvel ele vai ser avaliado, e aí vai se marcar uma data para o leilão. E, por exemplo, no caso do Samuel, ele entra em sites de leilão que você procura, né? E como eu sou cadastrado em muitos leiloeiros, até a nível nacional, Rio de Janeiro, Paraná, Santa Catarina, eu recebo muito e-mail. Além disso, eu também estou sempre vendo os sites. Então, é necessário, pela regra do Código de Processo Civil, dar publicidade a esse leilão. Então, geralmente, os leiloeiros anunciam. Esse é no caso do leilão judicial, onde existe um processo contra uma pessoa ou uma empresa que tem uma dívida ou deve imposto. Ou até mesmo uma extinção de condomínio. Também, reclamações trabalhistas, né? Sim, certo. E aí existe o leilão extrajudicial, que ele é processado por base numa lei, né, que é sobre aqueles imóveis que compram com financiamento imobiliário, e se o mutuário não paga, ele sofre um procedimento, mas é administrativo, não existe processo judicial, onde o banco, porque o imóvel ele pertence ao banco, a pessoa só é promitente comprador, né? É a tal da alienação fiduciária em garantia. Então é uma execução muito mais rápida, porque o banco simplesmente chega, notifica a pessoa via cartório extrajudicial para pagar aquela dívida chamada purgar a mora, e não purgou, acabou. Então essa é a execução, esse é o processo extrajudicial, leilão extrajudicial. E tem também, acho que vocês já ouviram falar, aqueles leilões particulares, quando arrecada um monte de bens de uma empresa, quer vender frota de veículos, ativos da empresa, que também você já participou algumas vezes também, né? Então essas são as 3 formas de leilão para o nosso ouvinte entender. Agora vamos lá. Existe uma preferência sua? Ou depende do caso? Cada um tem sua particularidade? Porque ele falou do leilão que foi extrajudicial. Então esse primeiro...
imóvel você comprou no extrajudicial, certo? Sim, sim. Então, é assim, né? Eu faço um estudo antes, pesquisa de mercado, por conta própria minha, claro, avaliar o bem antes e ver se existe um certo lucro, né? Eu dou preferência mais para alienação fiduciária, mas também compro extrajudicial, judicial, e de empresas também, que você falou de frota e tal, dependendo muito da margem de lucro, né? Hoje está um pouco mais complicado, porque tem muito mais informação e tal, mas ainda é um bom negócio, ainda eu diria. Mas já foi melhor. Foi muito melhor isso há 20, 30 anos atrás, e aí veio, né, tendo as divulgações e tal. É porque também, assim, antigamente, lá atrás, não tinha nem exigência do leiloeiro, não sei se você vai lembrar. O oficial de justiça, ele ia no saguão, ele lia o edital, e o pessoal ficava lá na frente, eu pago tanto. Aí ficava, eu pago tanto. Sério? Era o oficial de justiça que fazia o leilão. Depois, como a coisa virou... Eu não lembro, eu não de- sou dessa você é época. mais novo, Eu não lembro, né? eu não me recordo. Você lembra, né? Eu tanto lembro que esse apartamento que a gente está com processo, que tem vocês que cuidam, do Cambuí, lá da dona, sobrenome Ferrari, parece Sim. alguma coisa assim, é desse caso. Foi no saguão lá, aqui da cidade Oficial de judiciária. justiça. O oficial de justiça virou meu amigo, por sinal. Tem o telefone dele até hoje e tal. E eu comprei desse jeito, de pé na escada. Peraí, todo você lance. está dizendo que você comprou o imóvel há 30 anos e tá tentando pegar ele até hoje ou não? Esse A gente tá Puxa, tentando não Puxa, deu tirar a 30, mas pessoa. acho que deu uns 23, eu acho, né, Rodrigo? Porque tem uma particularidade. Tem uns Isso é negócios que bom, você acerta, tem outros que não acerta não, tanto. Exatamente. mas isso é bom até o espectador entender. É, o Rodrigo Às vai vezes, a pessoa que compra não pesquisa muito bem, né? Então, o que aconteceu nesse caso? Tinha um processo de uso capião sobre esse imóvel. E até hoje a gente está discutindo. E era processo físico de papel. Na pandemia ficou suspenso. Então, isso se arrasta há quantos anos? Acho que tem uns 23 anos. Eu acho que é de 2000, 2001, mais ou menos. Assim, a gente, ao longo de toda essa amizade, eu tenho trechos e passagens do Samuel, literalmente de conversas que a gente teve na minha cabeça, que era... Porque assim, a pessoa que é um investidor nato, que é um investidor arrojado, ele faz um cálculo muito rápido para fazer a decisão de vale a pena ou não e prosseguir. Eu lembro uma vez que ele estava num site vendo um imóvel de Fortaleza, na sequência jogou pelo endereço, era uma rua da praia, o cálculo que ele fez na hora foi o valor do metro quadrado no imóvel que estava à beira-mar. Ele falou, Tomás, vale a pena. Ninguém compra isso à beira-mar por esse valor de metro quadrado, vale a pena entrar. Entendeu? Eu tenho situações com ele, voltando de São Paulo, de leilões que ele participou, que o leiloeiro já mandava direto para nós por e-mail as cartas de arrematação e nós já saíamos disparando as notificações pedindo a desocupação dos imóveis. Então assim, Tomás, Nossa. arrematei 6, estou voltando, o leiloeiro está mandando direto para você aí as cartas de arrematação. Dando andamento nisso, então, assim, para a gente entender e observar, né, o grau, na verdade, de investimento, o potencial do negócio em si. Sim. Agora, o que é muito importante também, não é o dinheiro que você vai... Esse dinheiro que você vai investir numa arrematação de imóvel em leilão, não é aquele dinheiro que você está precisando para pagar a conta do mês seguinte. De É jeito tudo nenhum. muito bom, é tudo muito bonito, mas a gente pode ter imprevistos. Então, o que acontece? Olha, eu tenho uma reserva financeira que me permite destinar 15% desse valor para arrematar esse imóvel em leilão. Entendeu? Então, por quê? Você pode ter uma desocupação rápida. Quantas vezes a gente não viu isso acontecer, Sim. mas a gente também já teve outras situações que foram extremamente traumáticas. Então, tem uma passagem muito curiosa. Nossa, você quer contar ou eu conto? Eu prefiro que você comece e eu dou sequência, né? Então, assim, aconteceu o seguinte. Nós já tínhamos feito todas as notificações. A pessoa que estava dentro do imóvel já falou que para ela já estava tudo certo. Ela já havia passado por uma discussão com o banco há mais ou menos 4 anos de discussão antes do leilão. E ela entrou em contato conosco, pode ficar tranquila. Podem ficar tranquilos. Eu só preciso realmente de um tempo para organizar a minha reforma. E na sequência eu vou entregar chaves para vocês, tal dia, tal hora. Podem vir aqui com o oficial de justiça que eu vou transmitir a posse para vocês. Samuel, como é que foi esse dia? Conta. Marcamos um determinado dia, 8 horas, 8h30, fomos lá, encontramos com o oficial de justiça e chegando lá, a senhora morava acho que sozinha na casa, uma residência em Campinas, por sinal,
E naquele leilão eu comprei 4 imóveis, então era uma outra época também. E aí ela recepcionou nós, que ela foi lá para dentro, que disse que ia buscar a chave, pegou uma arma e saiu correndo atrás de nós. louco. A gente no desespero, ela vai atirar, a gente se escondeu atrás do carro, tal, chamamos a polícia e depois disso você continua. Foi uma situação, porque assim, e todo tempo uma pessoa extremamente, uma conversa muito tranquila, muito sossegada. Tá tranquilo, tá demais, né? Exatamente. Tá estranho. Tá fácil. Tá fácil demais, né? Nós agendamos de uma maneira muito tranquila, né? Tá aqui, tudo tal dia, tal horário, cedinho tava o Samuel, eu e o oficial de justiça em frente. E ela começou, olha, eu preciso mostrar uma coisa pra vocês. Vocês não vêm aqui no quarto? A gente achou que fosse algum documento relacionado à casa, tá aqui as contas, tá aqui os códigos. E nós 3 fomos. E ela sacou um revólver antigo. A garrucha. Uma garrucha, tudo tal. Nós 3 dentro do Se quarto não mata lá. com a bala, mata com o tétano. Fernando, parecia o filme dos Trapalhões. O que aconteceu? Indeterminado. Porque assim, todo mundo tenta correr pelo mesmo espaço, só que não dá certo. Eu não sei quem... Aí você tem que correr mais com o colega que tá do lado, né? Eu não sei quem foi. Eu acho que o oficial de justiça ele pulou por cima do sofá. Eu sei que em menos de 3 segundos nós estávamos na rua. Então, essa hora. e não voltamos mais, tudo tal. Ficou uma situação. Aí, obviamente, diante dessa situação completamente ímpar, o oficial de justiça fez contato com a polícia militar. Na hora. E, na sequência, pararam 3 viaturas. E agora, então, nós vamos fazer a coisa da maneira séria. Entendeu? Então daí foi feita a transmissão da posse, tudo mesmo assim. Eu lembro, realmente não lembro quem foi, mas uma pessoa pulou por cima do sofá. Eu acho que foi Samuel. Mas não sobrou ninguém na casa para escutar o final da frase dela. Então assim, tem essas situações, tem esses imprevistos. Mas depois que chegou a polícia, daí a tiazinha baixou a bola, tudo, ou não? Ainda tava com a garrucha na mão. Aí calmou, né? Aí calmou. E esse é um dos imóveis que mais me deu lucro. Eu me lembro perfeitamente que tinha pago, faz muitos anos, claro, R$42 mil e eu vendi por R$185 mil. Então, uma margem de lucro assim absurda. O risco foi grande, mas o lucro valeu a pena, digamos assim. E esse caso era extrajudicial. Foi extrajudicial. Do banco, né? Exatamente. Legal. Quanto que é 180? 4 vezes e meia. Aí vale a pena correr o risco de tomar um tiro para 4 vezes. Naquela época, realmente, a margem de lucro era. Nós éramos mais fininhos naquela época. Isso, nós fazíamos de 0 a 100 metros em um tempo menor. Hoje eu não sei se alguém escaparia com vida. Esse apartamento de Fortaleza que você citou, Praia de Boa Viagem, 14º andar, também foi um apartamento que eu comprei por fotografia, sem ter ido lá, que o Tomás falou que eu vim fazendo os cálculos, as contas e tal, e vi que era interessante, e deu assim um lucro mais ou menos parecido com essa que eu citei agora da casa de Campinas. E acontece de estar desocupado também o imóvel? Aconteceu muito já de estar no edital lá, na descrição que estava ocupado, eu comprei sabendo que estava ocupado, chegou lá na hora estava desocupado. Eu não sei se no meio tempo, alguns casos muda no meio tempo que vendeu. Acho que tem gente também que não adianta ficar brigando, né? O cara já tem que ir embora, vai embora, né? Nós temos um caso, por exemplo, em Campinas, não vou falar o lugar, lógico, mas que a gente comprou, o Rodrigo vai se lembrar, que a pessoa deixou tudo. 3 televisão, geladeira, fogão, micro-ondas, roupa de criança, brinquedos e tal. E a gente notificou, foi atrás, pesquisou a nível Brasil, não encontramos a pessoa. E isso tem alguns anos já, e até hoje a pessoa não apareceu. O próprio síndico era um apartamento. Era um apartamento. O próprio síndico do apartamento falou: essa pessoa sumiu daqui faz meses que não aparece. Meses, exatamente. Aí a gente pediu uma diligência. Eu tive a cautela, né, de entrar com uma ação de missão de posse para o oficial ir lá constatar que existiam objetos ali, bens. A gente removeu, colocou num outro lugar seguro, tá depositado. Exatamente. E a hora que essa pessoa aparecer, tem que entregar para ela, porque não pertence a ele, né? Exatamente. Então, teve... Mas assim, que eu me recordo, vários saíram numa boa, só com notificação. Vários. Poucas tiveram que entrar com ação de missão de posse. Esse caso, eu tô lembrando agora do apartamento lá do Cambuí, que tá há 30 anos, na verdade esse processo já era de um outro advogado. Ele veio pra gente depois que você conheceu a gente, né? O doutor, não me lembro o nome agora, realmente. Então eu não sei se na época foi pesquisado se tinha
uma ação de uso capião discutindo aquele imóvel. E eles não sabiam. Aí eles foram lá, arremataram e acabou tendo isso daí. A própria experiência, como se você estivesse escolhendo uma fruta numa banca de feira, vai permitindo que você comece assim, olha, aqui eu posso ter um pepino, aqui não vale a pena, mas essa maçã aqui tá bonita, aqui vale a pena investir. Tanto é que assim, a maior quantidade de lance, a maior disputa vem nesses melhores imóveis. A hora que a pessoa lê o edital, fala, aqui pelos meus cálculos vale a pena, aqui eu tenho realmente um imóvel que está constando como desocupado, aqui eu tenho uma situação que todas as despesas de IPTU e condomínio serão pagas pelo banco no ato da arrematação. Então assim, isso é maravilhoso. Nós tivemos caso aqui de conhecidos nossos que na época passaram pelo corredor do fórum, ouviram o leilão, fizeram o cálculo, nossa, vale muito a pena, né? E o que aconteceu é que o apartamento na época, ele arrematou por 600 mil, era um apartamento maravilhoso em Campinas, 1 por andar, numa avenida extremamente nobre, e o apartamento tinha mais de 1 milhão de dívida. Então, assim, não adianta empolgar e falar, tô comprando aqui porque tá simples, porque tá fácil, e eu quero. Precisa ser feita toda essa diligência prévia para realmente estudar mesmo, né? Estudar o que vale a pena. É necessário ter uma assessoria nisso. Samuel, você me corrige se eu estiver errado. Claro. É um mercado que não aceita amadorismo. Não, de jeito nenhum. Eu, com a experiência que eu tenho hoje, de perto de 30 anos, talvez um pouco mais, um pouco menos, a gente já tem um feelingzinho, além de ter um jurídico maravilhoso que cuida de todo o meu patrimônio. Hoje mesmo, pela manhã, eu participei de um leilão de Santa Catarina, o leiloeiro de Porto Alegre, e o apartamento é em Florianópolis, numa região super nobre, que é exatamente aquilo que o Tomás falou. Até meia hora, 40 minutos antes, não tinha lance nenhum. Eu falei, poxa, vou comprar um apartamento de 1,5 milhão, que é mais ou menos a pesquisa que eu fiz de mercado, por 475 mil. Então vai ser, assim, a tacada do ano, digamos assim. Na última hora começou a pingar, proposta, pingar. Teve 148 propostas, o apartamento vendeu por 1.180.000. Então, quer dizer, a gente participa, mas não compra, né? Porque aí a margem já é um outro estado, então a gente já fica um pouco mais inseguro e a gente tem que saber selecionar, que é aquilo que o Tomás falou. Ou seja, tem um monte de gente de olho, então. Então é difícil pegar o negócio. Hoje não tem mais isso aí. Você é oficial ali, você é leiloeiro ali, tá? Alguns casos, tal, mas tem que dar muita sorte. Aquela história que eu tava contando. Antes era oficial de justiça, não era da época do Tomás, era da minha. Sim. Só que aí não tinha nem a taxa de leiloeiro. 5% que tem que pagar hoje. Não tinha. Depois foi modernizando a forma de leilão. Hoje existem especialistas em leilão. Exatamente. Ganham rios de dinheiro. A pessoa vive só de leilão de tudo quanto é tipo de bem. Então, a coisa se profissionalizou. E hoje a margem de lucro caiu um pouco. Caiu bastante. E quando você entra no site de leilões, você tem, além de uma riqueza de informação, você tem as fotos, às vezes até se o imóvel está ocupado, mas coloca a foto do prédio, está lá a matrícula do imóvel, tudo. Então, assim, profissionalizou e melhorou. Sim, claro. Tem um ponto muito importante que eu gostaria de ressaltar, que a gente, pela experiência que tem, eu só de bater o olho no site, muitas vezes, não 100%, claro, mas que está tendo muito leilão falso. Principalmente de carro, moto. Já ouvi falar isso então, também. Tem muitos amigos meus que me ligam às vezes e falam, Padovani, vê esse site para mim, você que tem acesso na Jusesp e tal, se é verdadeiro ou falso. Eu já salvei vários amigos. Amigo meu, por exemplo, queria comprar um Camaro que vale 350 mil reais por 120 mil no leilão. Eu falei, viu, isso é surreal, isso nunca existiu nem há 30 anos atrás. Não vai existir. Aí eu mandei para ele o link, provei para ele, através do Reclame Aqui e tal, que era realmente um site falso. Nossa, ele me agradece até hoje. Então, é uma coisa que vale muito ressaltar. Imagina quantos que não caíram nessa, muitos. Eu já ouvi falar que o pessoal faz muito de carro mesmo, falso. Fala mesmo. De carro, mas tem de imóveis. E o cara põe endereço, todos são lá na Dutra, não sei aonde, só endereço ali, bacana. Aí você vai lá, chega lá, é um endereço que muitas vezes é uma indústria, alguma coisa assim. Entendeu? Exato. Mas e no caso de imóvel? Qual que é a sua prática? Você vai visitar o imóvel antes? Porque isso você não pode entrar, né? Como é que você passa na frente, analisa, para você ter uma ideia? Se for próximo na região, que nem esse que eu citei de manhã hoje,
feriado de 7 de setembro, eu peguei um avião e fui passear em Florianópolis, fiquei 5 dias lá, 4, 5 dias, e aproveitei e já vi o imóvel, fui até lá, conversei com o porteiro, tirei informações, como querendo comprar um imóvel, né, naquele prédio e tal, e através disso eu consultei o valor equivalente. Agora, quando é um imóvel que não dá para você ir, aí, como eu tenho muito contato, né, nas maiores cidades, digamos assim, conheço bastante corretor. Aí eu ligo, às vezes pago um certo honoráriozinho para ele ir até lá, ver se certificar realmente ser verdadeiro, aquelas informações, tira foto e tal, e faz um laudozinho para mim, com pesquisa de mercado, quanto que vale. Então, são tudo coisas, pequenos detalhes que fazem a diferença. Entendi. Samuel, e por exemplo, né, e essa mesma gentileza, esses mesmos contatos que você tem em outras cidades, onde ocorrem os leilões, sim, você também faz essa diligência aqui para o pessoal, né? Olha, estamos vendo um imóvel em Campinas, Samuel, vale, não vale? Então, é a informação com qualidade que faz toda essa decisão de dar o lance ou não, ou entrar num leilão de imóvel ou não, né? Exatamente. Tem amigos que ligam de fora, ou eu tenho um imóvel aí, por exemplo, tem aquele rapaz que eu indiquei uma vez para você de Rio Claro, que comprou um apartamento aqui, acabou virando seu amigo, seu cliente, tá? Então é mais ou menos mão ao contrário, digamos assim. Fazem isso também, ligam para mim e perguntam sim. Se as margens são tão boas assim, todo imóvel que você compra, você vai incorrer no lucro imobiliário grande, né? Ou não? Porque você faz a aquisição do imóvel no leilão, no seu imposto de renda você vai lá, né? Adquirido, no leilão tal, judicial, etc, etc. Então é uma coisa que, com o passar do tempo, eu sempre fiz questão de declarar tudo certinho, sim, que eu compro. Exemplo, 300 mil, aí tem custo do leiloeiro, escritura, registro, ITBI, o meu contador já coloca tudo isso na declaração. Se custou 300 e com todos esses custos foi para 330, digamos assim, e vendeu por 500, tem 170 de lucro, eu pago 15% de lucro imobiliário, um DARF de 170 mil, que dá R$23.500 mais ou menos. E todo imóvel que você pega, você dá um tapa nele e põe para vender, ou você já pega do jeito que está mesmo? Você está velho, está e já... O que você costuma fazer? Até existe tem uma equipe já que trabalha? Eu tinha até, no início, eu tinha mais ou menos uma equipe assim, pintor, pedreiro, eletricista, gesseiro e tal. E aí até um amigo meu falou, não, você vai lá, compra esse imóvel, dá uma padovanada lá, que é uma reformada, digamos assim, né? E aí você vai ter uma margem de lucro maior. Eu fiz muito isso no começo, mas com o passar do tempo, a gente vai se desgastando e tendo outras prioridades e tal. E o que eu prefiro hoje? O imóvel pagou 300, custou 330, vai vender por 500, eu dou um desconto de 50, 70 mil e a pessoa reforma do jeito que ela quer, com a cor de pintura que ela quer e tal, e com a mão de obra que ela quer também. Então, para mim, eu comecei a fazer isso e acabou dando mais certo, porque aí eu não tenho que ligar. Menos trabalho, digamos assim. Você gira mais rápido e tem menos dor de cabeça, exatamente. Né? Você gira rápido, ganha menos, mas acaba já comprando outra coisa. Exatamente. Assim, com o mesmo dinheiro, né? Agora, tem um caso curioso que até hoje eu não entendi o que aconteceu. Eu não vou falar a cidade, mas é uma casa no litoral. Ele comprou no leilão. Nesse leilão você até pagou parcelado, né? Porque tem a possibilidade de pagar parcelado. Então, esse leilão, só cortando, desculpa, mas depois você continua. Esse leilão eu comprei 4 imóveis, um em Campinas, né, na região de Souzas, que eu estava apaixonado, queria muito, e lá na hora eu fiz conta, aquilo que o Tomás citou, que era muito interessante, comprei um em São José dos Campos, um em Boituva e um em Peruíbe, na praia, que é esse que você vai citar. Eu não ia falar a cidade, mas ele já falou. Desculpa. Mas não tem problema, não, era só para não deixar aqui no ar. Mas aí ele comprou e assim, não tem condição dele todo final de semana para o litoral para verificar esse imóvel. Claro. Né? E passou o quê? 2, 3 anos? 6 anos se 6 anos que você não foi? Não consegui arrumar mão de obra porque tinha que reformar o imóvel. Mas tomou a posse dele? Tomei a posse. Sim, registrou no nome dele, estava registrado no nome dele. E pagando rigorosamente em dia, né, Rodrigo? Foi parcelado. Foi um parcelamento. Foi 120 parcelas. Não vou falar o banco também, mas foi através do banco. E esse imóvel estava lá, né? Ele sempre pagando todos os custos. Um belo dia, a irmã dele foi viajar para uma cidade próxima, ele falou, por que você não dá uma passada lá na casa para ver como é que tá? Acho que vai estar tudo destruída, porque faz 6 anos que
Eu não vou pra lá e tal. Tá bom. Passou o endereço, a irmã dele foi lá. Eu lembro como se fosse hoje. Foi num sábado à tarde, um domingo de manhã. De domingo de manhã. Ele me ligou. Rodrigo, você não vai acreditar. Aquele imóvel assim, 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 tem gente morando lá. Reformaram a casa, é uma outra casa. Fizeram piscina dentro da casa. Louco. Eu falei, não, Samuel, acho que você tá enganado, cara. Faz 6 anos que você não viu o imóvel. Acho que você confundiu. Você tem certeza? Absoluta. Ela me mandou as fotos. Vou te mandar aqui e tal. E ele mandou a foto anterior e a foto atual. Eu falei, não, realmente é o mesmo imóvel. Então, ó, você já tá aí, já vai na delegacia fazer um boletim de ocorrência. Beleza, ele foi lá, fez o boletim de ocorrência, etc e tal. E, como foi no final de semana isso, eu falei, ó, você já fica aí e amanhã, que é segunda-feira, você já vai no cartório de imóveis e tira uma matrícula atualizada. Pode deixar. Tava na porta do cartório, a hora que abriu, quero essa matrícula assim. O imóvel tava em nome de outra pessoa, com uma quitação do banco. Eu falei, mas não é possível, como é que aconteceu uma coisa dessa? Falei, agora você volta na delegacia, faz outro boletim, envolve todo mundo, inclusive as pessoas que estavam lá habitando imóvel e tal. Fernando, eu sei que assim, cara, foi um negócio tão mirabolante que eles conseguiram baixar a hipoteca do imóvel, quitou a hipoteca na matrícula, o cartório aceitou aquela quitação. Essa pessoa X aí. Isso. Aí, falsificaram uma documentação dele, foram num cartório numa cidade vizinha, fizeram uma procuração dele vendendo para alguém passar esse imóvel para uma outra pessoa que eram as pessoas que estavam ocupando. Ou seja, foi fraude do começo ao fim. Aí eu falei, não é possível. Como é que conseguiram uma coisa dessa? Mas assim, o cartório que teve essa procuração feita fechou. É, isso que eu ia falar. Não tem como envolver o cartório. Cidadãos ali. Envolveu um monte de cidadãos ali mal intencionados que estavam nessa, né? Conclusão, a gente teve que entrar com ação de emissão de posse. A princípio, o juiz não acreditava que isso teria acontecido, mas depois ele viu o que aconteceu. Ganhamos a emissão de posse. E agora a gente está brigando para anular a escritura falsa que registrou o imóvel em nome de outra pessoa. E tem um detalhe aqui. A gente teve que depositar o valor do financiamento do banco em juízo, porque o banco nem queria mais receber. Você tá brincando. Valor integral. Deixa eu falar uma faltava coisa. 20 parcelas, teve que recolher as 20 parcelas. E ainda falei, Rodrigo, mas como? Não, tem que depositar em juízo e tal. A gente depositou, fizemos tudo certinho. Porque senão ele estaria inadimplente, essa família que tá morando... Não, a gente está com a posse faz um ano. Essa família... A gente pegou a posse em setembro de 2022. Legal. E essa família que morava, ela estava envolvida na fraude ou foi uma vítima também, será, né? Segundo eles, foram vítimas, né? Mas também não cabe tinha a gente, nenhum comprovante de pagamento. Ixi, tá mais estranho que é. Mas caramba, ainda você teve imóvel reformado. Ele ainda teve imóvel ganhei reformado. a reforma, né? Por em torno de 150 a 200 mil. Foi que maravilha. Que eu fiz. Ficou elas por elas, a colocação do pessoal. Então. Ficou elas por elas, exatamente. Ô Samuel, você não se apega, né? O imóvel, a finalidade desses imóveis que você adquire em leilão já manda embora, passa pra frente. Teve algum que você gostou mais? Falou, puta, esse aqui eu gostei, eu vou ficar, vou deixar pra um aluguel? Não. Teve um até que não faz muito tempo, acho que uns 3, 4 anos, da massa falida daquela empresa que a gente tá cuidando, que eu acabei assim dando até um pouco de sorte, porque eram 3 terrenos de esquina, bem grandão, então formava uma área bacana, num bairro legal em Campinas, e a pessoa começou a vir atrás de mim, e eu não. A gente foi resistindo muito tempo para poder alugar, e aí eu acabei alugando para ele, fizemos contrato, tudo, e ele acabei pegando amor no negócio, porque a rentabilidade é tão boa hoje, perto do que eu paguei, né? Paguei tipo 30% do que valia. Sim. E nisso também o imóvel valorizou bastante. E até hoje ele está indo para o 4º ano e é inquilino. E aí eu peguei gosto, ele construiu um galpão lá, segundo ele gastou 850 mil reais no terreno. E aí acabei pegando amor. Foi interessante você falar isso aí. É uma outra forma de leilão, que é o leilão de massa falida, que é quando uma empresa está em falência e tal. Exatamente. Só que esse é um pouco mais complicado, porque quanto tempo faz que você arrematou esse imóvel? Fez 4 anos, foi em fevereiro. Até hoje não saiu a carta de arrematação, porque são
muitos arrematantes que tiveram naquele leilão, você comprou carro também. Comprei alguns carros também, que até hoje não liberou. Os carros estão parados, guardados, empoeirados lá, mas até hoje você não pôde pegar. Não a carta de arrematação. Né? Tinha máquinas, imóveis. Então, assim, foi tanto leilão que até hoje o juiz, o administrador judicial, o Ministério Público não se entenderam em expedir todas as cartas de arrematação. Mas vai sair, uma hora vai sair. Perto de 1000 volumes aquele processo. Então é um negócio que tem que tomar atenção também. Quando é leilão de massa falida, a demora na expedição da carta de arrematação é grande. Se tivesse comprado para revender, não tinha conseguido revender até hoje, porque como que vai vender se não tem documentação? Né? Você sabe o que eu acho? Eu acho que assim, é um investimento e o perfil de investidor qualificado. Sim. É a pessoa que sabe o que está fazendo e ela tem essa margem de segurança para, se precisar esperar um pouquinho, ela espera. Sim. Se precisar aguentar mais 1, 2 anos com esse imóvel regularizando a documentação, ela aguenta. Do mesmo jeito que pode ter a situação da pessoa conseguir desvencilhar o inquilino que já até saiu, porque uma coisa interessante, a pessoa que está lá dentro, ela já foi notificada várias vezes pelo banco. A pessoa que eventualmente teve a determinação do leilão do imóvel, ela já foi intimada pela justiça. Então, assim, não é uma coisa que pega alguém de surpresa. Então, ela está ciente daquilo que aconteceu. E depende aí do espírito ou da boa vontade de cada um entender justamente o quê? Qual que é o grau de dificuldade. Que nós sabemos de situações que não aconteceram com o Samuel, mas a pessoa no último dia desocupando o imóvel pegar martelo e sair quebrando pia, todos os azulejos. Então, aconteceu assim, com um apartamento aqui em Campinas, exatamente isso aí. A pessoa ficou com tanta raiva, perdeu para o banco e a gente não tem culpa nenhuma, a gente é investidor. Foi lá, levou até o vaso sanitário, as luminárias, as torneiras, pegou, quebrou azulejo por azulejo. Então, sério? Sério. Foi realmente... O que a pessoa ganha com isso, né? Não dá para também julgar também, você não sabe se está... Não dá para julgar esse mérito, né? Não adianta também falar, não tem empatia, você está tomando o imóvel de uma pessoa, mas, poxa, ela tinha uma obrigação que ela deveria cumprir, aí não cumpriu, e a lei está lá para eu acho que reparar essa situação. Eu acho que muita gente fala isso, tem esse viés. Exatamente, né? Falou, não, isso eu acho completamente imoral e antiético, você está colocando uma família para fora, etc. Eu acho que é um mérito que não deve nem ser discutido, né? Infelizmente, a gente está falando do mundo capitalista, ele tem seus limites, é óbvio, né? Da empatia com o próximo e tudo mais, mas se for assim, você não vive, ou seja, você tem que focar, o meu foco é investimento, vou ganhar dinheiro aqui, a pessoa que estava ali tinha responsabilidades, teve tempo, prazos, condições para pagar, se ela não pagou, outro também vai fazer, então a vida que segue, tá dentro da lei, tá dentro da lei. Tá aproveitando a oportunidade? Tá aproveitando a oportunidade, acabou, né? Mas tem muita gente que pensa isso que você acabou de falar mesmo, é legal isso. Tem gente que nem entra nesse mercado com pensando isso. dessa forma, eu acho. Mas... Não dá, né? Não dá pra você se apegar a isso. Não tem jeito. Você tem que fazer o negócio virar, né? Você não é um carrasco, né? Parece que... Não, o cara que arremata é a figura do cara que desce o machado na cabeça do outro. Pô, não é isso. E não é isso. Se não for ele, vai ser outra pessoa. Vai ser outra pessoa. O próprio sem arremate, sem arremate não vai ficar. Sem arremate não vai. O banco pode adjudicar, não pode? Vem pra cá, então. Acabou, é simples. Mas e além de imóveis, experiência com carro, outros bens móveis você chegou a arrematar? Conta pra gente. Como é que é? Você visitou? Porque carro, pô, você pega um carro que tá com motor detonado... Então, é assim, carro, como eu tenho vários anos de experiência, no início você realmente comprava alguns carros. Eu comprei muito carro em leilão, em São Paulo, outras cidades na região. E realmente, às vezes, vinha com problema no motor ou algum outro problema e você tinha que acabar arrumando. Muitas vezes você empatava. Perder, normalmente, era meio raro perder, porque a gente tem um pouco de experiência. E só que de uns anos para cá é obrigado a colocar no edital motor queimando óleo, para-brisa trincado, pneu careca, estofamento rasgado. Então, eles são, por lei, obrigados. Então, ficou um pouco mais fácil para a gente, investidor, identificar quais são os defeitos que tem naquele carro. Eu já comprei muito carro, caminhão, jet ski, barco. Nossa, uns mamão, hein? Tudo um pouco. A gente tentou uma vez comprar um helicóptero, um Robs 44
do Banco Bradesco, que eu descobri que estava em São Luís, no Maranhão, e fazia 6 anos que estava apreendido lá. Como eu tinha uma conhecida do leilão de lá, a matriz é lá, mas tem escritório em São Paulo. Aí eu, conversando com ela, com jeitinho e tal, ela foi lá escondidinho, levantou lá a lona que tinha, tirou umas fotos para mim, viu a hora de voo e tal, mandou, e a gente começou a disputar. Era em dólar, eu me lembro perfeitamente que ia dar um bom lucro, mas aí na última hora começou a aparecer gente também, e depois eu vim saber, a gente acabou não comprando, era um Ops 44. Quem comprou foi pessoas que usam para no garimpo, que a região lá tem muito garimpo, Belém do Pará, aquela região, né? Então, são coisas assim que a gente já participou também. Ô Samuel, e leilão é a última meia hora que pega fogo, né? Nossa, a última meia hora é adrenalina pura. Muita Você já fez compra por impulso, só para... Porque o leilão tem esse perigo também. Né? Aquilo lá, o Fernando tá dando lance, o Rodrigo tá dando lance. Eu não vou deixar ser vencido por eles. E você já chegou a dar um lance e falou, puta, essa foi por vaidade, não precisava? Várias vezes, principalmente no início, né? Quando eu não tinha muita experiência. E aí eu ia todo fim de semana, porque os leilões era presencial em São Paulo, então cada dia num hotel Maxud Plaza, Transamérica, Intercontinental, enfim, vários hotéis diferentes, e ia muita gente, Brasil inteiro, então por questão, igual o Tomás falou mesmo, de ego e tal, ele tá comprando, eu também vou querer tal, ia tal, dava lucro, mas dava um lucro menor, mas acabava dando lucro no final. Mas eu comprava muito na época, não vinha embora, era questão de honra ir para São Paulo e voltar de rematar alguma coisa. Tinha que trazer 1, 2, 3 no mínimo, senão não estava feliz o fim de semana. Então, porque é o seu negócio, né? Exatamente. Imagina, você vai para São Paulo e não volta com uns 2, 3 imóveis. Tá louco? É a mesma coisa o lojista. Como é que o lojista vai vender se tem produto? Exatamente. Comprar produto, Sim, né? é verdade. Você estava repondo mercadoria, né? Tá repondo prateleira, botando no estoque. Exatamente. Não, o Samuel tem passagens fantásticas. Ele comentou no começo essa questão de carro, quando ele negociava carro, estacionava em frente da padaria e na sequência colocava lá o vendes. E entra, sai de gente e girava. Aí ele começou a precisar ampliar a quantidade de vagas em frente à padaria. Porque ele deixou de ter só um carro à venda lá exposto, começou 2, 3, 4 carros. Exatamente. Então, assim, é aquele instinto realmente do comerciante. É girar rápido, ter um lucrozinho, mas já parte para o próximo negócio, né, Samuel? Principalmente no ano de 94, que apreenderam o dinheiro, todo mundo ficou com R$50 e eu tinha uma certa reserva em casa em dólar, né? E aí eu comecei a comprar carro na porta da padaria. Comecei a ganhar mais dinheiro com carro do que com pão. Que legal! Foi aí que eu montei loja de carro, mas continuei com a padaria ainda por alguns anos. Então é mais ou menos isso que o Tomás falou. Sai uns tapas no leilão também? Sai briga? O negócio do ego. Viu? Porque um respeita muito o outro, né? A menos que o cara combine uma coisa e depois não cumpre, né? A gente fazia algumas caixinhas no início, mas normalmente só dá encrenca. Eu andei arrumando algumas encrencas, mas nunca a esse ponto de brigar, agora, que você falou. Nós falamos de imóvel, carro, jet ski, helicóptero e animal. Com certeza você arrematou um boi já. Não é possível. Eu nunca voltei de São Paulo sem um bezerro no banco de trás. Pô, eu ia pegar um helicóptero, pegar um boi é tranquilo. Então, é uma coisa que eu sempre tive muita curiosidade. Eu tenho amigos que mexem com isso, com cavalo, com gado e tal. Mas como eu não conheço muito o mercado, eu já andei dando umas garimpadas, umas estudadas, mas é um negócio muito mais específico e tal. Eu nunca comprei animal. Helicóptero é tranquilo, né? Helicóptero agora com essa deixa, Samuel, propriedade rural, você já arrematou? Propriedade rural, não, eu não me lembro. Não, em leilão não. Nunca. Eu já tive propriedade rural, mas não era de leilão. Não foi em leilão. Era da época da padaria, bem lá atrás. Mas anuncia muito? Anuncia bastante, principalmente na região norte, nordeste, lá, Goiás, para aqueles lados, Mato Grosso. Tem vai tomar posse depois do negócio desse. Então aí também tocou num ponto importante. É uma das coisas, porque lá tem um negócio de capanga, tá? Sim. É uma coisa que eu tenho um pouco de receio com relação a isso aí. Pegando um gancho da pergunta dele, que ele estava falando, tudo compra tudo, tal, e chegou no animal. Rolex, esse dia tentamos comprar, eu acho que até conversei com você viu os edital, tinha um apartamento no Cambuí e alguns Rolex, mas aí sumiram com os relógios, não sabia onde estava, eu dei lance meio no escuro, mas aí como teve muita briga, muita disputa, eu acabei caindo fora, aí a pessoa acabou comprando Natal, então quer dizer, até relógio de luxo também. Até relógio vai em leilão. Vai em leilão também.
E você foca no imóvel, bom, faz a conta, metro quadrado, né? Deixa eu ver quanto que vai dar, quanto é que está anunciando na região, qual que vai ser meu ganho. Mas fora isso, esse é o básico, tem algum alvo? Por exemplo, imóvel na praia. Nordeste é legal. Vou só olhar aqui, ou vou olhar mais, claro, para Campinas, mas eu quero só comercial. Tem alguma veia que você costuma seguir, que você acredita mais? Porque quando eu falo de imóvel, é um universo gigante. Sim. Aí se partiu pro Brasil, aí, pelo que eu entendi. Aí mais gigante ainda, mas tem algum lugar que você gosta, mas fala, pô, Boa Viagem é meu lugar. Não tem um lugar específico que eu gosto mais. Eu trabalho muito com números, né? E também de fazer um estudo prévio antes para poder ver, né, o que dá para viabilizar, tal, em termos de lucratividade. Assim, um lugar específico mesmo não tem. Eu prefiro mais aqui Campinas, região, que é uma região que eu domino mais, tem mais contato, mais amizade e tal. Mas eu já comprei muito por fotografia. Conta fechou, advogado deu ok. Deu ok. Agora a gente está um pouco mais seletivo até. Quando eu vou comprar, eu acho que estou até um pouco inseguro. Maturidade, a gente vai criando até profissional, né? E aí eu consulto o Rodrigo e ele vejo, esse aqui não compra, tal, que tá meio empipinado, tal. Aí aquele do Guarujá, por exemplo, tava super apaixonado, porque é um sonho que eu sempre quis ter um apartamento na praia. Já tive, mas em outra situação. E aí acabei não comprando, porque realmente estava bem complicado, era acho que uma falência, alguma coisa assim. Era de um inventário aquilo lá. De um inventário, né? Inventário, mas ia dar uma briga, uma dor de cabeça, tirar quem tava lá dentro. Devia condomínio. Nossa. PTU. Existe aquela máxima que você ganha no momento da compra. Exatamente. A compra bem feita é aonde você realmente já visualiza a possibilidade do lucro. E eu lembro que naquela crise de 2008 dos bancos americanos, do nada, um sábado ou um domingo à noite, o Samuel me liga da Flórida. Eu estou na Flórida, eu tô precisando chegar no hotel assim, ó. Você tem alguma referência? Eu falei, cara, o que você tá fazendo aqui? Viemos ver oportunidades aqui. É um espírito muito arrojado, muito bacana. Eu falei assim, mas o que você tá fazendo na Flórida? Não, tá tudo baratinho aqui, eu tô vendo o que eu consigo arrumar aqui. Verdade, isso aí, cara, eu nem lembrava dessa depois passagem. a gente sabe de pessoas que realmente, nós tivemos contato, você vai conhecendo um, vai conhecendo o outro. Tem um caso de uma senhora aqui de Campinas mesmo, que na época ela tinha 1 milhão, o dólar a 1,60. Ela destinou 1 milhão para comprar em torno de 25 a 30 imóveis que em razão da crise estavam na faixa de 30 a 50 mil dólares. Essa senhora, hoje, ela vive dos aluguéis nos Estados Unidos, ela faz mais de 50 mil dólares em aluguéis por mês. Olha que legal. Cada imóvelzinho de 30 a 50 mil dólares que ela comprou está na faixa de 200 a 250 e foi embora agora. Mercado caindo. Todo mundo com medo. A pessoa foi no contrafluxo, comprou o risco, ela está sendo beneficiada com Quem lucro, tem dinheiro na mão de Saúde é rei, né? Tem um conhecido meu que comprou em Forte Lauderdale um apartamentinho por 20 e poucos mil dólares. Vale 300. Essa época que o Tomás está falando. Você rematou algumas coisas lá? Não, acabei não comprando. Puxa vida. Porque tem alguns lances de foreclose e tal. O negócio é meio um pouco mais complicado. A legislação lá é outra, né? E aí eu fiquei meio inseguro. Conheci uma pessoa que também não era muito do ramo e tal. E eu, na insegurança, eu não vou. Na época tinha pouco conhecimento. Mais na certeza. Mas tinha conduzindo de 20, 30, 40, igual o Tomás falou e você também citou. Tinha bastante. A 1,60 dólares. Imagina, cara. Com juros ridículos ao ano. Então, assim, o que teve de gente que comprou a casinha em Orlando dos sonhos foi um negócio absurdo. E hoje recebe aluguel em dólar. Exatamente. Faz renda, né? Faz renda em dólar. Exatamente. Samuel, conta algum caos engraçado desses anos todos de leilão aí que você teve. Você falou, putz, se contar ninguém acredita. Além desse da arma. Esse além da arma e além da praia também, que é bem curioso. Nossa, da praia foi meio que trágico, né? Não foi curioso. Então, uma vez eu estava em São Paulo, no leilão do Banco Itaú, e fui atrás de alguns imóveis, selecionei e tal. E aí, do nada, eu conheci uma pessoa com a esposa dele, criancinha de colo e tal. E eu puxei conversa e falei, não, eu vim atrás dessa cobertura, que eu moro lá de aluguel, e eu tenho vontade de comprar, mas não sei como que... Nunca vim em leilão, minha primeira vez e tal. Então aí eu orientei ele certinho, falei, mas você quer comprar, mas você tem um dinheirinho? Quanto você tem? Aí eu perguntei, né, pra jogar aberto. Eu acabei comprando, resumindo, né, comprando a cobertura
cobertura para ele, pus no nome dele, e aí ele falou, não, quero te dar uma gratificação. Eu falei, não, você está com uma criança, com a família, porque você não vive disso, eu vivo disso. Não sei o que, não sei o que. Passou uns dias e tal, ele mandou entregar em casa um cheque de R$10 mil, então, de presente. Até hoje virou meu amigo, mas isso tem alguns anos, né? Então ele fala assim super bem de mim para a cidade inteira e eu acho que é um fato bem curioso. Que legal. Cara, foi assim um negócio muito gratificante mesmo. Quando você faz o bem, é melhor até do que você receber qualquer coisa, né? Sim. Tem uma situação que a turma fala assim, sempre fica o perfume da flor na mão de quem estende para fazer alguma... E é maravilhoso, é gratificante, né? Exatamente. Tem um outro caso também que eu lembrei, que eu fui no leilão da antiga Telesp, que depois virou Telefônica em São Paulo, na Alameda Santos ali. Tem acho que uns 15 anos isso aí. E eu fui lá para ver alguma coisa e tal, mas não tinha muito dinheiro para comprar, que era só imóvel comercial e coisa grande, né? E eu não tinha tanto dinheiro assim na época, né? E aí eu fiquei sabendo que um rapazinho lá chegou meio atrasado e tal, e era filho do dono do cara que ocupava uma propriedade em Piracicaba. E eles mexiam com aço. Normalmente esses caras, né, têm um poder de fogo muito grande e tal. Aí eu me abordei assim, ele e tal, perguntei, pra mim também interessa, só que era mentira, né? Deu uma brefada, digamos assim. E eu acabei comprando um imóvel, aí eu falei, e ele ficou com medo, ele não mandou, porque ele viu que eu mandava uma proposta, aí paguei tipo 2.300.000, eu me lembro disso. Só que eu não tinha dinheiro. Aí terminou o leilão, assinamos tudo, eu falei, eu passo pra você ceder uma graninha. Não, mas eu tenho que ligar pro meu pai. Eu falei, então liga, vê quanto você pode dar. Ele ligou, quanto você quer? Eu falei, eu quero 100.000 agora. Aí eu passo o boleto para você. Não, mas eu liguei pro meu pai, 100 é muito, ele dá 50. Aí eu falei, puxa, 50. Aí pensei comigo, 50 já tá mais que bom. Tá bom, ele dá pelo menos 70 mil. Ele falou, tá bom, eu dou 70 mil. Aí ele fez um cheque e tal, personalité, passei tudo para ele, vim embora feliz da vida e pensando, eu falei, será que esse cheque vai ter fundo, né? Porque, poxa, o negócio foi tão assim meio... Mas foi uma história muito bacana mesmo. Cheguei, depositei, eu tinha conta no mesmo banco, depositou, compensou tudo certinho, então foi assim uma história... Puta, que legal. Fez um day trade. Fez um day trade de leilão, sem dinheiro. Foi meio que igual amigo meu fala, no Tórax, né? Alavancado. Foi alavancado, porque se ele não fica com o imóvel, ia ter que pegar empréstimo, sei lá, ia ter que dar meus pulos. Mas é curiosa, né? A ousadia de um raciocínio desse e que dá certo. Um dos casos mais emblemáticos que eu vi há 14, 16 anos atrás era um lançamento imobiliário extremamente disputado. Essa pessoa colocou o pai dele na fila antes de abrir o plantão de vendas. Acho que um dia antes. Distribuíam senha. Isso, eu lembro disso. E o pai dele acabou pegando a senha número 1. Puxa! Chegou, mas estava na cara do gol. Era dele o que ele quisesse. E eram 2 torres com 2 coberturas e o restante lá, 60, 70 apartamentos. O que aconteceu? Ele pegou a senha do pai, agradeceu o pai, vai para o número 1 da fila. E ele queria um apartamento em andar médio, alto, mas jamais a cobertura. E ele chegou, foi abordado por uma corretora. Falou, senhor fulano, tudo bem, tudo jóia? O senhor vai comprar cobertura? Ele falou, não vou. Por quê? Aliás, ele fala assim, ela pergunta, você vai comprar cobertura? Ele fala, por quê? Ele não pergunta, não vou. Ele não responde, não vou. E daí, essa pessoa chega e fala, olha, eu estou com um cliente, a senha dele é a 12ª, é muito provavelmente que com 2 coberturas ele não vai conseguir adquirir o apartamento tão sonhado dele. O senhor não poderia sair desse lugar? Pegou, recuou, tudo e tal. 15 minutos antes de abrir o plantão, ela vem desesperada. Olha, o senhor decidiu se o senhor vai ficar com a cobertura ou não? Porque se o senhor não foi, faz essa gentileza, eu troco a senha com o senhor, tudo tal. Ele pegou e falou, olha, eu quero 50 mil na minha senha. Boa. Ela falou, olha, absurdo isso, como é que o senhor está vendendo uma senha, tudo tal. E é um cliente nosso com um poder aquisitivo muito forte. Ele agradeceu a corretora, olhou para a esposa dele e falou, essa cobertura vai dar lucro. Vou comprar a cobertura. Ele entra no plantão, adquire o apartamento que ele realmente queria comprar em andar alto do prédio e arremata a cobertura por tabela.
Deu 2 meses depois, ele vende a cobertura com lucro de 300 mil. Olha lá. Então, assim, você fala, meu Deus, olha o que o cara é arrojado, olha o que a gente aprende com um cara desse. Teve visão. Você sabe, Teve visão. eu já vi cliente passando, vendendo a unidade na mesa, no lançamento. Assinando ali, já fazendo um rateio de cheque, e ali mesmo ele já vendendo a unidade dele, já pro cara do lado. Caramba. Você quer mesmo? Tá, dá 10 pau aqui que fica pra você. Exatamente. Ô, Samuel, mas o que você falou, às vezes Mais mesmo uma sem vez. ter o dinheiro lá na hora, tudo tal, a conta fechou, bateu, vamos, entendeu? Então, Realmente tem que ser um pouco agressivo, digamos assim, porque às vezes o risco é um pouco grande também. Nunca aconteceu de eu comprar e não, Isso. e não ter o dinheiro. ô, Samuel, tem um ditado que fala, a parte boa da vida vem depois da linha do medo. É onde deu frio na barriga, você foi lá e fez, né? Exatamente. E se daí você fez, assinou tudo, pegou o boleto e deu pra trás? Qual que é o... Alguma coisa tem que pagar, você tem que pagar a comissão do leiloeiro, como é que funciona isso aí? Antigamente, isso é uma coisa antiga, essa história, né? Antigamente você só pagava os 5% pro leiloeiro. Ou seja, 2.300 ia pagar 115 mil reais, ia perder 115. 115 pau. Hoje não, além de pagar os 5%, você tem que pagar uma multa de 20%. Puta Tá na vida. lei, Ah, ele emite uma duplicata e manda para você pagar. Se você não pagar, obviamente, normalmente o cara não paga. Manda para protesto, penhora alguma coisa da pessoa, então ficou um pouco mais... Você Negócio- Tadinho, não, né? a hora que você Hoje- vai no lance lá, você tem que... Aí tá, 20% de 2.300 dá 460 mil e mais os 115 do vai explicar como é que chega. Não é também, até porque tem todo um ritual até chegar no dia do leilão, tem Claro, toda a despesa tem. com o edital. Então, assim, tem todo um tempo que o leilão ficou lá travado. Até fazer um outro leilão, meu Deus do céu, você voltou 3, 4, 6 meses para trás. O Então, cara pega o lance que o outro queria comprar, não né? é um negócio aventureiro de dei o lance, pensando bem, cheguei em casa, não quero. Não tem essa, Entendeu? não. Não é compra pela internet que você vai desistir nos 7 dias. Isso não dá, né? Tem uma passagem curiosa também, você perguntou, me lembrei agora, que eu fui para São Paulo no leilão do Banco Itaú, no Maxud Plaza. Tinha muito leilão lá e a gente gostava muito. E eu acabei indo de moto, que eu tinha uma moto seminova, uma CBR 1000, e como tava meio que em cima da hora, eu resolvi meio de última hora, falei, vou com a moto. Pô, de Campinas a São Paulo eu fiz em 35 minutos de moto. Falei, pô, não posso perder esse imóvel, é em Campinas, é interessante, eu devia ter resolvido antes. Aí fui e tal, você guardei a moto, subi, tá na hora que eu tô descendo a escada rolante do Maxud Plaza, dou-lhe uma no imóvel em Campinas, dou-lhe 2, mais 1.000 na escada rolante, cara. 3, aquele louco descendo a escada rolante lá. Então pegou a proposta na escada rolante e eu comprei o imóvel, você acredita? Que loucura. você nem sabia mano. que valor que tava. Nem sabia, Foi mais mais 1.000, eu tô aqui na escada rolante, a escada rolante descendo e eu dando lance, cara. Nossa, essa foi também. E todo mundo olhou pra trás, né? O cara com capacete no braço dando lance na escada rolante. Nossa, foi Só muito história. legal. A história termina com o Samuel comprando o Maxud Plaza. Pensou? Já imaginou? Exatamente. Que bate-papo bom, hein? Samuel, poxa, tá no nosso horário, mas foi um prazer tê-lo aqui, compartilhar essa experiência, e até pela nossa amizade aí de anos, né? Agradecemos aí a sua presença. O Samuel é o cliente que virou nosso amigo. E é um grande amigo, então a gente conversa o tempo todo sobre tudo. Às vezes vem um WhatsApp assim, o que você acha desse carro? Ah, Samuel, acho que aqui vale a pena. Samuel, pelo amor de Deus, não compra isso que é free. Então assim, a gente aprende muito com você. Todo santo dia aí são lições de vida que a gente tira o chapéu para você. Muito obrigado pelas palavras, obrigado Rodrigo, obrigado Tomás, e tô te devendo levar a Mercedes que eu comprei no leilão também, recentemente, uma E63 AMG com 575 cavalos, né? Tem um V8 aí que a gente precisa estrear. Samuel, obrigado por você ter vindo, viu? Obrigado você. Fechado, muito obrigado. Obrigado você, Fernando. E, pessoal, curtam, compartilhem com seus amigos, né? Vamos fazer essa informação, esse bate-papo aí gostoso, alegre, chegar a mais gente aí, né, bro? Que é gratuito e traz muita experiência para quem tem interesse em investir em imóveis em leilão. Samuel, muito bom te conhecer e aprender com você. Né? Assistindo o podcast aí vai agregar bastante informação. Isso aí. Gente, esse foi o episódio de hoje. Agradecemos a sua audiência. Um grande abraço e até o próximo Código Imobiliário.